Fala galera, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Meu nome é Ben David, estamos em mais uma aula do curso R Básico 2024. Eu com o meu cafezinho aqui, estamos saudando a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Para aqueles que já estão conosco, já sabem como é de praxe toda essa introdução. Mas a gente faz o adendo para aqueles que não se inscreveram ainda. É muito importante com que vocês se inscrevam para que a gente possa impulsionar essa videoaula para que outros tenham acesso. Do seu ciclo, do seu nicho de redes sociais que tenha o mesmo interesse comum. Deixem o seu like, ative o sininho, façam suas críticas lá no nosso grupo do WhatsApp ou aqui mesmo no chat da descrição, aqui no canal do YouTube, porque vai ser um prazer a gente poder absorver tudo isso e melhorar. Ou se isso for uma dúvida, o que quer que seja, vai ser um prazer estarmos em contato e podermos compartilhar conhecimentos juntos para chegarmos a uma possível solução. Diante disso, hoje nós estamos na nossa aula 9. Gostaria de saber como é que foi a aula de vocês, a aula 8, quando nós introduzimos sobre objetos e estrutura de dados. Isso é um dos capítulos mais importantes do livro, porque isso é imprescindível. O conhecimento e tudo o que vai acontecer aqui para frente, este capítulo tem uma importância gigantesca. Lá no nosso capítulo 4, nós introduzimos justamente esse tópico sobre objetos e estrutura de dados. Hoje nós vamos falar especificamente. Esse capítulo como eu já falei anteriormente, lá na aula 8, ele é o maior capítulo do nosso livro. E hoje nós vamos explorar a estrutura de dados que são chamadas de vetores. E esses vetores, eles têm um comparativo com o que a gente vê em álgebra linear, por exemplo, mas as operações que a gente faz sobre essa estrutura de dados, ela tem formas diversas que não esteja dentro de toda aquela forma convencional que existe dentro da álgebra linear. Aqui a gente estende a outras condições em que nós vamos ver na seção sobre manipulação de vetores mais informações sobre isso. Então, dica para vocês, vamos introduzir a seção 4.4.1, que está lá na página 70 do nosso livro R Básico. Então vamos lá para a nossa página de apresentação, em que nela a gente já está aqui com a aba da nossa apresentação. Para aqueles que estão pela primeira vez, atentem comigo a página do nosso curso. A gente vai abrir aqui no outra aba, que é justamente bendavid.github.io. Essa daqui é a nossa página. A partir dessa página, você irá se direcionar pela aba cursos. Aqui especificamente, estamos tendo um probleminha de internet especificamente, mas a aba que nós temos aqui especificamente, nós vamos vir aqui no menu em cursos, especificamente em estudando o ambiente R, e aí nós vamos cair no R Básico 2024, que vai cair aqui, ó. Aqui nós temos as sessões de aulas, dentre outras opções, que o mais importante é chegarmos na sessão aqui em que nós temos todas as aulas e que hoje nós estamos justamente na nossa aula 9 sobre vetores. O nosso plano de aula hoje, a gente quer tratar da seguinte forma. Nós vamos falar sobre os vetores, essa estrutura de dados. Lembrando que nós estamos falando como tipo de objeto que existe internamente o vetor. Agora, dentro da condição de vetores atômicos, então a gente tem vetor caractere, vetor inteiro, vetor de dupla precisão, vetores complexos. Nós não temos um objeto, um tipo de objeto chamado vetor especificamente, em que ele armazena qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de dado desse que nós apresentamos anteriormente. Cada um desses são objetos diferentes. E além do mais, nós vamos tratar sobre a parte de manipulação desses vetores, em que a gente vai falar do sistema de indexação, em que a gente pode fazer a substituição
de elementos ou visualizar esses elementos e nós vamos fazer algumas operações básicas. Dentre elas, nós vamos mostrar as condições das operações aritméticas, dentre outras operações. Mas por meio desse toque que vocês vão observar, do que nós iremos falar aqui com essa manipulação, vocês vão entender. O importante é que vocês experimentem, peguem as linhas de comando, que nós temos aqui justamente lá na página do nosso livro, do R Básico, vocês têm acesso a todos os scripts. Mostramos isso nas aulas anteriores. Dá uma olhada lá que vocês vão conseguir visualizar. Aqui na página do nosso curso, nós podemos vir aqui na seção em livros, ó, só para reforçar. Aqui nós temos o manual de soluções, que estamos em tempo real fazendo isso com vocês. Temos aqui o R Básico. Aqui embaixo, ó, do livro, nós temos a opção onde consigo todos os scripts. Está aqui o link, você vai ser direcionado para o GitHub. E aqui nós estamos, ó, no capítulo 4. Dá uma olhada em que momento você está aqui acompanhando. Por exemplo, na seção 4.4.1, eu posso chegar até a página, por exemplo, página 75, e vamos verificar aqui, por exemplo, o código 4.17. Chego aqui no 4.17, nós estamos falando, por exemplo, de resultados que nós temos de dados ausentes, que a gente chama do inglês not available, ou not a number. Nesse caso aqui, eles têm comportamentos diferentes. A gente vai explanar aqui muito rapidamente, mas o que é importante e oportuno vocês verificarem é que nesse caso aqui, eles têm internamente uma estrutura interna diferente, o NA, N e o NA. E ainda no livro a gente faz a distinção. Além desses dois tipos de objetos, a gente fala ainda de um outro, que é no caso o null. Null, para vocês, apesar de vocês observarem apenas, isso aqui vai estar especificamente nas páginas 73 e 74, em que a gente usa aquela caixinha pare, que é justamente para chamar e reforçar a atenção para vocês sobre o conteúdo. Essa daqui a gente faz uma leitura, uma explanação um pouquinho aprofundada para que vocês entendam esses três tipos de objetos e como é o comportamento deles. Aqui a gente fala de forma mais sutil na apresentação, do qual a gente pede o reforço justamente com a leitura do livro para complementar essa videoaula. Dito isso, vamos lá para a nossa apresentação, tá? Só para finalizar, a gente pede o reforço no sentido de avaliação, ou seja, de conhecimento complementar, é que você vá para o capítulo 4, seção 4.4.1, ok? Beleza. Dito isso, então, vamos lá para o assunto sobre vetores. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer e falar da nossa filosofia de trabalho com o selo Democratizando Conhecimento, em que ao menos uma das vias de publicação de nossos materiais está disponível gratuitamente lá na nossa página bendavid.github.io. Gostaríamos também de agradecer o apoio do SEAC da UFSJ, a UFSJ, nossa instituição de ensino, do qual nos dá a flexibilidade para podermos expandir esse conhecimento para toda a sociedade, bem como o SEAC, que é o nosso projeto de ensino, do qual irá emitir os nossos certificados para aqueles que completarem as 80% de aulas assistidas com o preenchimento da frequência. Aqui é o nosso livro de apoio, aqui esse slide só para reforçar, mesmo que seja repetitivo, mas é interessante para aqueles que estão pegando pela primeira vez o vídeo. Chegando aqui na nossa página, você pode chegar aqui na aula 9 e aqui, ó, a apresentação é justamente o link do slide. Esse slide está online, disponível para quem quiser, tá? Ó. Então você clicou aqui, automaticamente ele já lhe direciona para a página do curso, ó, do livro, perdão. E aí você tem acesso a todas as informações sobre o livro. Beleza.
Seguindo sequência, então, nós dizíamos anteriormente que nós tínhamos, no sentido de vetor, nós poderíamos pensar aqui o vetor de forma convencional como justamente uma quantidade, uma estrutura de dado que recebe um conjunto de valores, vamos pensar assim, tá? Recebe um conjunto de valores e aqui eu tenho esses valores, x1, x2 até xn. Tá? Essa forma aqui convencional no sentido matemático, a gente poderia pensar que as manipulações que nós poderíamos operar aqui seriam realizadas diante daquilo que está dentro da álgebra linear, por exemplo, né? Pensando isso aqui como uma matriz também, por exemplo, poderíamos, mas nós temos operações específicas para isso. Aqui a gente quer falar de um campo geral. Aqui um vetor, ele vai representar uma estrutura em uma dimensão, vamos dizer assim, em que nós armazenamos um conjunto de elementos, de dados. Além do mais, cada valor, cada natureza desses elementos aqui, eles têm que ter a mesma natureza. Então, por exemplo, se aqui eu estou falando de número, aqui também tem que ser número, aqui também tem que ser número. Ainda mais, a forma de como esse número está sendo armazenado, esse daqui tem que estar também dentro dessa mesma natureza, e esse daqui também. Caso nós tenhamos elementos cuja natureza sejam diferentes, assim como nós mostramos na aula anterior, vai haver uma questão de coerção. E alguns têm precedência superior aos anteriores, a outros. Aos anteriores, não. Uns têm precedência superior a outros, do que outros. Nós vimos 5 estruturas básicas de vetores atômicos que está relacionado justamente à natureza desses elementos. O vetor atômico é, portanto, o conjunto de elementos que tem essa estrutura aqui e que tem mesma natureza desses elementos. Que estrutura é essa? Então, os vetores atômicos eles podem ser numéricos, isso na tipagem S, e na tipagem C a gente subdivide ele devido à forma de como ele é armazenado na memória ativa do computador em inteiro e real, que seria o double. Ou seja, um número de dupla precisão, em que ele tem mais casas decimais. Ou seja, a gente precisa alocar um maior espaço de memória para armazenar esse tipo de natureza de dado do que esse. Isso implica dizer que muitas vezes a gente pode querer trabalhar com isso e estar criando esse tipo de estrutura de dado, certo? Então, cada um desses daqui, a gente tem uma tipagem, ou seja, um tipo de objeto que armazena esses dados aqui de forma diferente, para o inteiro e para o real, ou o double. E ainda mais nós temos os vetores atômicos lógicos, que são os famosos vetores que armazenam os elementos true, false, dentre outras possibilidades. O básico vai ser isso daí. Temos o NA, que ele é dado também como um elemento lógico. E aí nós temos ainda o caractere, que são os famosos strings, ou cadeias de caracteres em que nós distinguimos esses valores entre aspas. Tá? Nós temos ainda 2, só que nós não iremos tratar aqui, que são os números complexos e os vetores atômicos brutos. Esses vetores atômicos, esse daqui, ele funciona muito internamente em R, mas a nível de usuário ele tem pouca praticidade para nós. Em poucas situações a gente visualiza esse tipo de objeto, tá? Beleza. Então vamos lá para os vetores escalares. Isto é, são vetores atômicos, mas que têm apenas um elemento.
Então, esses de vetor de comprimento 1 pode ser qualquer coisa. Eu posso pensar aqui num vetor que recebe, quer dizer, x se associa a um vetor que tem apenas um elemento, 10. Ou que eu posso pensar aqui em uma string, um vetor atômico do tipo caractere, que armazena apenas ben, tá? E aqui seria, por exemplo, y. Enfim, ele tem apenas um elemento. Como é que eu consigo saber o comprimento desse vetor? Com a função length, tá? E aí nós temos alguns especiais, que são justamente esses, né? E eles justamente têm palavras, essas palavras elas são reservadas a nível de linguagem. Significa dizer que eu não posso criar um nome true associando a objetos. Por quê? Porque true já é uma palavra reservada para esse tipo de natureza de dado, que é um elemento lógico que significa uma determinada condição, verdadeiro ou falso. Em que ele tem o sentido, muitas vezes, se a gente coagir ele para numérico, ele será transformado para 1 e para 0. E tem um outro sentido também numérico, que é quando nós queremos mostrar o comportamento quando os valores vão para um número muito grande, tendendo a infinito, uma coisa gigantesca. Na reta real, pensando numa escala positiva, esse número muito grande, a gente tem esse vetor escalar que representa o mais infinito e esse daqui o menos infinito. Este daqui é o not a number, ou seja, sem número. A gente está pensando aqui na condição, isso aqui é dado como um número real, e aí a gente pode mostrar essa distinçãozinha, em que esse daqui, not available, significa a condição em que um elemento, esse aqui não é um elemento, é um vetor, é um valor especial, mas ele é tido como um número real de dupla precisão e esse aqui como lógico. No sentido de que, dependendo do que tiver associado ele dentro do vetor, se esse vetor ele é de caracteres, esse NA também vai se comportar como de caracteres. Se ele está presente num conjunto de elementos que são numéricos, ele também vai se representar como um comportamento numérico. Esse daqui, ele tem o estilo em que é um tipo de vetor cujo a natureza dele é de número real, de dupla precisão. Vocês podem, nós já mostramos esse apontamento, que é justamente na página 73 e 74. A gente fala justamente aqui, dizendo que esse valor aqui, NaN, ele tem uma lógica, quer dizer, ele tem uma origem que aparece lá na condição quando nós temos valores numéricos não representáveis na aritmética de pontos flutuantes. Isso aqui está relacionado à condição em que a gente, quando começa a estudar a parte de programação, nós queremos representar números com alta precisão e que dentro desse contexto, quando nós não temos um número específico dentro dessa condição, nós usamos esse valor, NaN, no sentido da tipagem de número real. Vamos dar uma olhada aqui só para a gente entender e inspecionar. Então, usando aquela função mágica que está interna lá no R, nós vamos usar o ponto internal. E olha como é interessante inspecionarmos aqui. Deixa eu aumentar aqui. E olha uma diferença que vai ter nesse comportamento de objeto. Olha só. Eu vou usar o inspect. Olhando o resultado NaN, percebemos que ele tem uma condição
LGL, que é lógico. Ele é um tipo de objeto lógico. Isso aqui é um vetor atômico, ó. Isso aqui é o tipo do objeto internamente e ele é lógico. Olha agora o NaN. Ele não tem o sentido lógico. Ele tem o sentido de número, ó, real, que é justamente o de dupla precisão. Se lembra o inteiro? Int SXP que a gente tinha anteriormente, né? Ó, int, esse aqui é um inteiro, ó. Tá vendo? Esse aqui é o de dupla precisão. A alocação de memória para ele, nesse caso, é maior do que esse inteiro. Se tivermos tratando o mesmo número com formas de armazenamento diferentes. Mas o que é que nós queremos falar nesse sentido, o que é interessante? E aqui nós temos uma outra estrutura, apesar de não estar comentada na apresentação, que é justamente o NU. O NU é justamente quando nós criamos funções em que nós queremos não atribuir nada a este tipo de argumento. Ele é interessante quando a gente cria estratégias de funções em que a gente tem algumas opções, mas a condição inicial é determinar NU. Veja que ele é um objeto específico, o NU, e ele é o único em que não tem internamente atributos. Daquilo que eu falei, todos os objetos têm atributos intrínsecos. No caso aqui, o NU, ele não tem especificamente essa condição e essa condição. Ó, ele é o único que não apresenta isso. Tá vendo? O modo e o comprimento. Tranquilo? Bem, mas o que é interessante nesse aspecto? É interessante isso visualizarmos. Olha o comportamento para a gente sentir a sutileza. O que representa o Not Available, NA? Representa que nós temos um valor ali no conjunto de dados, mas ele não está disponível. O null significa dizer que não tem nada. Então vamos ver o comportamento quando eu uso a função concatenar para criarmos um conjunto, um vetor com n elementos específicos. E aqui eu uso, por exemplo, os valores 1, 2 e 3. Por exemplo, tá, ó. Aqui, tem um vetor de comprimento 3. Agora, eu quero adicionar, e aqui eu vou associar agora justamente um nome a esse vetor, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui e pergunto, qual o comprimento desse objeto? Ele vai me dizer 3. Beleza. Agora eu vou fazer assim. Eu vou acrescentar o NA e vou perguntar qual é o comprimento desse objeto. Ele vai me dizer 4. Só que o que acontece? Esse aqui está faltante. Infelizmente, vamos pensar a gente em termos reais. A gente fez uma coleta num determinado experimento, o que quer que seja. Cheguei no determinado local para coletar. Existe o elemento, mas por alguma situação está perdido. Eu não tenho como coletar essa informação. Então, eu registro a informação como NA. Apesar de existir o elemento ali, eu não consegui coletar o referido dado. Diferentemente, por exemplo, do null, olha o que é que vocês vão observar aqui agora se eu colocar null nessa situação. Não é a forma preferida da situação e vou verificar y. Veja que, nesse caso aqui, null, olha o comportamento de null. Null, eu não tenho o elemento também, o dado, e ainda mais, o elemento não existe. Null tem esse comportamento. E se eu pedir o comprimento desse vetor y, você vai verificar que ele tem comprimento 3 e não 4, como acontece com o NA. Entenderam a sutileza? Não? Então faz o seguinte, vai lá na página 73 e brinca um pouquinho mais com os scripts para você ter o melhor entendimento sobre essas informações que nós passamos. Tranquilo? Bem, então, dito isso e feito essas considerações, nós temos algumas brincadeiras que a gente consegue observar e ver os comportamentos do que é que ocorre. Quando eu pego aqui 50 dividido por 0,
a gente vê que vai haver uma indeterminação, certo? No limite, isso aqui tende a ir para uma coisa muito alta. No caso, menos 50 sobre zero, também, tá? No caso, x menos x, em que x tem esse valor, a gente vai dizer que not a number, não tem um resultado específico quando eu pego uma coisa que está indo para mais infinito e esse daqui que está indo para mais infinito menos mais infinito, não tem um valor específico e ele me retorna dessa forma. Agora, uma outra coisa aqui que é interessante é o seguinte, ó. Eu acho que aqui iria notar, a gente tem no script, eu vou mostrar aqui em qual script é para vocês notarem e brincarem, que é bem interessante, que é esse daqui. É o script 4.19. Eu pego, olha o comportamento como é interessante. Eu pego aqui o NA, ele, quando automaticamente eu estou realizando uma operação aritmética, que isso aqui significa exponenciação, eu estou elevando um valor aqui a alguma coisa, no caso eu vou botar aqui a zero. Veja, qualquer número elevado a zero, ele é igual a 1. Apesar de não existir este número, mas a operação, eu já sei que o resultado é 1. E você vai observar que esse resultado vai dar 1. Então, independente do número que tiver ali, então NA como um valor especial lógico, que agora ele se comportou como numérico, qualquer coisa numérica que você inserisse aqui elevado a zero daria 1. Então, olha a condição lógica que está dentro, lógica que eu falo dentro da linguagem, também está dentro do nexo da lógica matemática, tá? Isso é muito interessante para vocês sentirem essas diferenciações, para que você tenha noção e o controle básico do que é que você está escrevendo em termos de código. Bem, os vetores numéricos do tipo double, a gente pode armazená-los de diversas formas, de forma decimal, científica ou hexadecimal. Os resultados, quando tem muita casa decimal em R, ele apresenta muito assim, de forma científica, tá? Em que esse E aqui a 5 é a mesma coisa de nós termos isso aqui, 10 elevado a 5, tá? 1.23 vezes 10 elevado a 5. Tem essa representação. Tranquilo? Esse comportamento. Beleza. Os vetores do tipo numérico, nós determinamos ele forçadamente como inteiro quando nós usamos o prefixo L, depois seguido dos números. Então, 1L, ele se armazena esse valor 1 como um inteiro. Então, a alocação de memória no sentido double é menor. Como esse daqui também, ó, mesmo de forma hexadecimal, e aí teria que ver como é que seria esse comportamento, porque ele está com casas decimais após a vírgula, mas tem essa mesma ideia. Os caracteres, como nós já falamos anteriormente, ele vai ter o sentido de caractere quando nós colocamos entre essas palavras as aspas duplas. Aspas simples também é reconhecido como um caractere ou uma cadeia de caractere nesse sentido. E lembremos que o R é sensível à forma de como você escreve as letras, caixa alta ou caixa baixa, tá? Então, Ben com letra minúscula é um tipo de objeto, é um tipo de caractere, de cadeia de caractere, que é diferente de Ben com B maiúsculo. E aí nós temos uma outra forma mais otimizada de criarmos vetores, em que esses vetores a gente pode usar a função concatenar, como a gente já vem fazendo algumas vezes, e aqui a gente vai inserindo esses valores. Lembre-se que C aqui ele é uma função, então na hora de eu executar isso, por trás tem uma chamada de função. E aqui eu adiciono os elementos que eu quero, separando-os por vírgula, tranquilo? Aqui eu posso usar qualquer tipo de elemento com natureza específica, se é inteiro, real, caractere, complexo, lógico, etc. E aqui são valores sequenciais, formas mais otimizadas de nós criarmos uma sequência de valores.
Aqui, o RIP, a gente está usando para repetir um conjunto de valores, a gente pode usar. SEC é justamente para a gente escrever uma sequência de valores diante de uma condição que a gente coloque dos seus argumentos, em que aqui, por exemplo, como exemplo, a gente vai observar que a concatenar, ela cria um vetor numérico que na tipagem C, ela tem um comportamento de número de vetor atômico real. Quando nós usamos concatenar e aqui nós usamos o operador dois pontos, veja como é interessante. Com o operador dois pontos, ele já tem um comportamento da sequência desses valores de um armazenamento menor. E uma coisa interessante nesse operador é que o armazenamento de memória dele, ele simplesmente se baseia no primeiro e no último valor. Então, quando você aumenta uma sequência de valores gigantescos, por exemplo, de 1 a 1 milhão, de 1 a 1 milhão, de 1 a 100, de 1 a 10, ele terá praticamente a mesma alocação de memória, porque ele só guarda o primeiro e o último valor. Na hora que você pede essa sequência de valores, ele coloca na íntegra. Então, tem uma forma otimizada de criar essa sequência de valores. Eu não sei se a gente mostra isso daqui ou eu acho que aqui nessa videoaula ou no curso intermediário, mas creio que seja aqui. Vamos lá. E aqui nós temos os nossos comparativos de vetores longos nessa situação. Eu estou passando de forma bem superficial em RIP, em SEC, porque vocês têm isso aqui tudo nos scripts para vocês brincarem, tá? Aqui especificamente, eu estou aqui em capítulo 4, isso. Então aqui nós temos nas páginas, para passar para vocês, código, página de 83 a 87, você vai ter muitos exemplos para tratar com essas funções, para brincar, tá? Beleza? Aqui nós temos agora, quando a gente quer comparar vetores. Perceba comigo que aqui eu tenho vetor.num, vetor.num2. E aí nós perguntamos, esses vetores, esses valores aqui, são esses elementos que estão aqui na mesma sequência, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eles são iguais de forma respectiva e a gente vai observar que esse daqui é igual a esse. O que é que diferencia esse para esse? É a forma de armazenamento. Porque esse daqui, apesar de ser o número 1, a alocação de memória dele está sendo armazenada de forma de um número inteiro, uma alocação de memória menor, do qual esse aqui é do tipo double, tá? Número real. Então veja que todos são iguais. E perceba que as três formas como nós estamos escrevendo são três formas diferentes de criar uma sequência de um vetor cujos elementos são números de 1 a 5. São três formas diferentes, do qual percebemos que, comparando esses três vetores, percebemos que os valores são idênticos, no sentido de natureza externa, da forma do que nós iremos precisar para manipular no sentido quantitativo. Este 1 aqui é o mesmo 1 nesse sentido e mesmo que esse. O que eles vão diferenciar é a forma de armazenamento. Então perceba que aqui, ó, esses dois primeiros aqui, esse primeiro aqui, ele é double, ó. E esses outros dois aqui são inteiros. Perdão. São inteiros. E aí o que é aqui onde eu queria chegar. Olha só como é interessante. No sentido de memória. Então eu estou usando aqui o pacote Lobster para poder ver o tamanho de armazenamento em bytes desse objeto. Perceba que aqui o vetor de 1 a 5, olha quantos bytes ele está armazenando em relação aos demais. Ele, no início, ele é um número alto.
Mas à medida que nós vamos aumentando o comprimento desse vetor, olha o que é que vai acontecendo com o operador dois pontos. Esse primeiro agora de 1 a 10, de 1 a 10 mil e de 1 a 1 milhão. Veja que o armazenamento dele é o mesmo. Olha o que acontece quando eu pego o concatenar. Então, eu estou usando internamente a sequência desses valores com o operador dois pontos, mas estou usando dentro de concatenar. Ou seja, ele vai ser um double ao invés de um inteiro. E olha o que é que vai acontecendo à medida que eu vou aumentando. Ele vai saindo de bytes para kbytes e chegando a mega. Então, perceba que dependendo da forma como você está criando a sequência de valores, o seu código pode ficar muito pesado, dependendo da quantidade de valores que você tenha e do tipo de função que você está usando para gerar esses valores. Então, tudo isso é importante para que você possa entender como manipular as suas linhas de códigos e os objetos que você está criando. Manipulando vetores. Nesse caso aqui agora, a gente tem uma forma básica de criar um conjunto de valores a um determinado vetor por meio de comandos básicos em que ele atribui especificamente o comprimento zero. Numeric é uma função que vai me gerar um vetor numérico de comprimento zero. E quando a gente pega o length dele, a gente percebe que todos eles são zero. E aí o que acontece? Eu tenho um vetor de comprimento zero. A pergunta é, para que vai servir um vetor de comprimento zero? Às vezes você está usando estruturas de controle, que são os famosos loops, como for, while, e você inicialmente tem um vetor que, ao invés de você atribuir um comprimento para ele, você pode dar comprimento zero inicialmente, e à medida que o loop vai seguindo, ele vai armazenando elementos. E aí você tem como usar o sistema de indexação que nós vamos mostrar aqui na frente e inserindo valores para esse vetor que inicialmente tem comprimento zero. Então aqui, apesar dele ter comprimento zero, aqui nós vamos para o sistema de indexação agora. Como é que a gente atribui valores dentro de posições dos elementos desse vetor? Então, por exemplo, para V1, eu posso simplesmente dizer assim, eu quero na posição do primeiro elemento que você assuma para V1 o valor 5. Para a posição 2 do vetor V1, você atribua 3. E 3, 10. Aí eu peço para visualizar V1, olha o que acontece aqui. Antes meu comprimento era 0, agora meu comprimento é 3. Então, pelo sistema de indexação, eu posso acrescentar, criar elementos para esse vetor ou alterar. Então, se eu utilizasse aqui, por exemplo, inicialmente nós percebemos que o V1 foi posição 5, tá? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Então, aqui eu botei V1, V2 e V na posição 3, 10. Se aqui na sequência embaixo eu colocasse V1 e de novo fizesse isso, e agora eu alterasse para, por exemplo, o valor 8, esse elemento aqui seria substituído de 5 para 8. Tá certo? Por quê? Porque automaticamente eu quis fazer uma alteração no elemento da primeira posição. Nessa primeira passada aqui, o que foi acontecendo é que o vetor sai de comprimento zero e ele vai acrescentando o tamanho do seu comprimento e automaticamente alocando nas posições específicas os elementos que nós estamos querendo. Tem hora que eu me perco nesses negócios. Beleza. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é usar aquelas funções e os operadores para a gente ter uma sequência de valores. Eu posso utilizar no sistema de indexação, que é delimitado pelos colchetes, e dizer assim, ó, me traga os elementos na posição 2 e 3. Ele vai e me mostra, ó, é 3 e 10.
Não, eu vou usar agora, ao invés do operador dois pontos, eu vou usar o concatenar. E uso naquela lógica. Abre parênteses, fecha parênteses e delimito e separo esses elementos por vírgula. Então, 2 e 3. Então, aqui da mesma forma, eu consigo observar os elementos na posição 2 e 3 desse vetor V1. E aqui também uma coisa que vai ser interessante é a parte de aritmética. Aqui eu tenho um vetor escalar, com apenas um elemento cada um. Faço a soma normal, deu 5, e usando a outra forma sintática desse operador soma, para você ver a forma dele, que é convencional, toda função ele separa os seus argumentos entre parênteses. Só que a gente tem formas mais simples de poder realizar esta mesma operação, como nesse caso aqui, que é o que nós chamamos esses tipos de funções de operadores. Ok. Mas também, aqui é subtração, multiplicação, divisão. Ó, o que é interessante agora é que eu posso realizar essas mesmas operações com vetores. E aqui vai fugir daquela lógica da álgebra linear, tá? Vamos somar vetores. Como é que a gente faz? A gente pega ele pela sua transposta e faz a realização da soma, ou qualquer outra forma. A multiplicação, dessa forma assim, né? Na realidade, não pega a transposta. Isso aí é quando eu estou, dependendo da forma como nós estamos criando e querendo computar esses valores, por um vetor vezes a sua transposta, ou fazer a soma, que temos que nos ligar com as dimensões, tá? Nesse caso aqui, não. Não é especificamente nisso. Quando a gente realiza a soma com vetores, ele vai pegando a sequência de posições dos elementos e vai realizando a soma. O primeiro com o primeiro do outro, o segundo com o segundo do outro e assim sucessivamente. Quando eu tenho dimensões diferentes, ele pega e automaticamente... Vamos observar aqui inicialmente. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o primeiro com o primeiro e realizo a soma. E assim sucessivamente, tá? Vamos ver aqui algum. As multiplicações e soma do mesmo jeito. Vamos observar aqui se vai ter alguma diferença. Aqui nesse caso, do operador soma nessa situação, também ele está fazendo isso, ó. A mesma coisa que eu estou usando ao invés de concatenar com o operador dois pontos, eu também consigo da mesma forma. E aqui eu estou mostrando como é que eu estou construindo essa ideia. O que eu quero mostrar aqui agora, nessa situação, ó, é o seguinte. Se eu tenho um vetor de comprimentos diferentes, por exemplo, eu tenho aqui 1 e 2, mais eu tenho aqui 1, 2 e 3, tá? O que aconteceu? Ele me solta um OR, mas ele realiza a conta. Então, o que ele faz aqui é o seguinte. Ele pegou o primeiro elemento desse vetor com o primeiro desse, que deu 2. Ele pegou o segundo elemento desse daqui com o segundo do outro e somou. Agora, aqui não existe o terceiro elemento do vetor, porque o comprimento é de tamanho 2. Aqui já tem. O que é que ele faz? De forma recursiva, para que a operação seja realizada, ele chama o primeiro e repete. Por isso que acontece nesse terceiro valor 1 com 3. Se eu tivesse chamado aqui, ó, um quarto caso e botasse 4, olha o que era que aconteceria. Nesse caso aqui, ele pegou 3 mais 1 e depois pegou o 4 com 2, ó, que deu 6. Então, ele repete para poder completar a dimensão do vetor que tem a maior comprimento. Então, o vetor que tem menor comprimento, ele vai repetindo os seus elementos até alcançar a mesma dimensão do outro vetor de maior comprimento. Entenderam essa ideia? Bem, isso aqui, o que é que você vai ganhar na prática? Você tem que pensar diante do problema que você está utilizando. Eu estou lhe mostrando o comportamento sintático de como o R realiza essas operações. Beleza.
Dito isso, então, a gente tem aqui uma série de operações, tá? Nesse sentido aqui. Nós temos uma série de operações. Exponencial, divisão por inteiro, restante de divisão. Isso aqui é muito interessante quando a gente está realizando scripts e a gente quer fazer, por exemplo, verificar se o número é primo, se o número é par, se o número é ímpar. Você pode realizar usando esses operadores aqui especificamente. Temos mais aqui para baixo, ó. Aqui alguns operadores, algumas funções relacionadas à área da estatística, como média, desvio padrão, variância, mediana. Temos muita coisa. Tem um pacote nativo, que é o chamado Stats, como também o pacote Base, em que ele tem muita coisa já pronta de determinadas funções dentro da área das estatísticas, que aqui não é o objetivo. E temos os operadores lógicos, quando a gente quer resultados lógicos, de true ou false. Quer saber se um número é maior do que o outro, se um número é menor do que o outro, se ele é exatamente igual. Aqui a condição de negação. Será que A é diferente de B? Eu uso este operador. É a junção da exclamação com a igualdade. Muito comum nas outras linguagens também. Aqui maior igual, menor igual. Aqui são outras situações em que você vai brincando e visualizando. Temos muito mais aqui no nosso livro. Nós podemos apresentar aqui para vocês a parte da manipulação e dessas tabelas, que essas operações elas vêm na tabela 4.4, lá nas páginas 99 e 100, em que a gente tem essas tabelas e que vocês podem ir brincando. Nós temos os operadores booleanos, que eu acho que é o que vem aqui na sequência. Ó, temos mais aqui, tem muita coisa, cujos resultados vão nos dar resultados de elementos lógicos, na condição true ou false. Quando é que isso é interessante? Quando eu estou fazendo um for, quando eu estou fazendo um if, e quero saber, esse elemento aqui atende à minha condição, ele vai me dizer, se for true, continue, se não for, siga o fluxo. E aí, isso aí você vai conseguindo criar situações dentro do seu código que atenda à finalidade do seu problema. Isso aqui é apenas uma condição e uma revisão rápida sobre o que nós temos de vetores. Vocês têm que entrar para o mundo do R propriamente dito, cair para o script, pega os scripts do livro, complementa, manda suas dúvidas para que a gente possa interagir juntamente com vocês, quer seja no grupo do WhatsApp, quer seja no chat dessa videoaula. Então isso se faz necessário para que você complemente o entendimento sobre vetores em R. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!